Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem, eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro, hoje é dia 10 de janeiro de 25, sexta-feira. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto muito controverso e muito interessante, baseado numa mensagem que o Alexandro ontem mandou aqui pro canal. Aliás, abração, Alexandro. Falou o seguinte, quando começou essa... Ontem eu falava sobre a péssima imagem que o Brasil tem lá fora, né? E a mensagem do Alexandro cutucou esse ponto da ferida. Falou, escuta, mas quando que começou essa nossa péssima fama, né? Foi na República, né? Então, eu acho que isso é um assunto muito importante e que merece ser colocado na mesa porque nós, infelizmente, compramos a versão, a narrativa, né, produzida pela esquerda, de que sempre foi assim, o Brasil sempre foi uma bagunça, sempre foi uma baderna, sempre foi um chiqueiro, é terra de malandro e blá blá blá, e, né, porque isso torna tudo mais fácil para eles, né? Se sempre foi assim, então sempre foi assim. Então eu acho importante a gente ter uma conversa aqui sobre como eram as coisas antes da República. E quando você volta bem naquela época, a primeira coisa que você percebe é que essa narrativa de que sempre fomos malandros e não sei o que, não sei o que, essa narrativa não fica em pé um segundo. A principal diferença que a gente pode dizer que existia entre o período imperial e o período republicano não era uma questão de riqueza, porque a esquerda ela tem a mania de avaliar a coisa pelo ponto de vista, quando convém a ela, claro, né? Ela olha pelo ponto de vista da riqueza, né? Fala, mas não era rico, não sei o que, tá, tá, tá. Realmente, o Brasil Império não era rico, como aliás o mundo não era rico, né? Era uma época que se entrasse uma farpinha de madeira no dedo lá do Rothschild, ele morria de infecção, né? O mundo era outro. Vamos começar daí. Então, evidentemente que não era o paraíso, né? Nem o Brasil era o paraíso, os Estados Unidos também só tinha mato lá. O mundo era outra coisa, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Muito menos rico, infinitamente menos rico. Tá? O Brasil Império fez vários erros, né? Eu acho que o principal erro, na minha opinião, de tudo que eu já li a respeito, foi nunca abrir de fato a economia, sempre ficou na retranca, sempre ficou com o pé atrás, sempre ficou meio que, né? Era um período em que o Brasil teve uma participação sim no mercado internacional, e aí começa a grande diferença, né? Nas nossas participações no jogo internacional do dinheiro, nós fizemos bonito sempre no período imperial. O período imperial foi um período em que realmente teve dificuldades, tal, mas teve muitas conquistas, teve muitos progressos e principalmente foi um período em que o Brasil cumpriu escrupulosamente cada um dos acordos internacionais que ele fez. E isso nos pôs no mapa. Foi justamente isso que nos pôs no mapa dos banqueiros europeus, né? Estados Unidos, de novo, eu não vou falar de banqueiro americano, porque na época os Estados Unidos eram um bando de coitado também. Mas nós aparecemos no mapa por causa do nosso bom comportamento. O Brasil era conhecido como um país que, apesar das dificuldades, apesar das limitações de grana, apesar dos erros, era um país que honrava os acordos. Então, todo mundo queria fazer negócio com a gente. Ao ponto de que quem eram os banqueiros do Brasil? Os Rothschild, né? Se você é petista, você acha, tá vendo os Rothschild, não sei o quê. Então, vai você pedir empréstimo para os Rothschild. Os caras sempre foram extremamente exigentes. Não no sentido exatamente da grana, mas no sentido do acordo, né? Você fazer negócio com os Rothschild era um problema porque se você falasse para o cara, olha, eu vou pintar a parede de azul, bicho, se você não pintasse a parede de azul, acabou para você. Ele ia sair falando para todo mundo que você não pintou a parede de azul, que você prometeu pintar e não pintou, e ninguém mais ia querer fazer negócio contigo, né? Então, fazer negócio com os Rothschild era muito difícil. Muito. Põe difícil nisso. Tanto que, neste pedaço aqui de baixo,
os Rothschild atendiam a gente, basicamente, porque a Argentina era Barings, o Chile era Barings também, eram outras bancas. Era difícil fazer negócio com os caras, com os Rothschild. E o Brasil fazia. Né? De novo, não pela sua fortuna, pelo seu, né, sua riqueza estupenda, não, mas porque quando o Brasil falava vou fazer, Brasil Império, né, vou fazer, o Brasil fazia. E foi assim, e veja, isso fazendo um parênteses aqui, isso é absoluto, isso é o necessário, né? Se você está no mercado, as pessoas têm que querer fazer negócio com você. Não adianta nada você. Por que um cara que é um golpista ele não vai longe? Porque você pode saquear todo mundo hoje. Você vai ter uma pilha de ouro desse tamanho, só que a partir de hoje todo mundo vai saber que você é um canalha. Ninguém mais vai querer fazer negócio com você. Essa pilha de ouro você vai comê-la, porque você vai gastar, e acabou para você. Não é isso? Então, o principal do jogo é você manter as portas abertas. E isso o Brasil Império sempre fez. Mas fez de uma maneira estupenda, maravilhosa, gloriosa. Ponto. Ah, não era rico porque a desigualdade. Foda-se, isso é outro assunto. A questão é, no cumprimento dos acordos, o Brasil era exemplar no mundo, apesar de ser um país periférico e blá blá blá. Bom, para você ter uma ideia de como havia problemas, mas também havia boa vontade e compromisso, o Brasil passou, sei lá, 50 anos, de 1846 mais ou menos até 1880 e pouco, o Brasil passou todo esse período perseguindo uma certa estabilidade monetária para a implementação de padrão ouro. Padrão ouro de verdade, o padrão ouro original, aquele que acabou em 1914, no mundo, né? O Brasil estava trabalhando na implantação disso aqui, com dificuldades extremas, com 1000 problemas, mas esse era o rumo em que as coisas caminhavam. Né? Tudo ia muito bem, até que dois acontecimentos, desgraçadamente, concorreram no tempo. A abolição da escravatura, em 88, e o golpe dos militares em 89. Essas duas coisas, reparo, muito próximas, né? Desgraçadamente, esses dois eventos aconteceram numa sequência. E por que isso foi ruim? Porque quando aconteceu o fim da escravidão, havia no Brasil duas correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento, assim, a questão toda, só fazendo novamente aqui um parênteses, o principal problema naquele instante era como vai ser a economia daqui para frente sem os escravos, né? Essa questão ela se subdividia em vários outros problemas, mas um desses problemas, que era talvez até o principal problema, era o seguinte: como é que você vai pagar o salário do cara? Porque, veja, não tinha dinheiro, não tinha meios de pagamento. Olha que loucura isso. O principal problema monetário era não tinha dinheiro impresso, porque não precisava. Concorda? Se o cara é teu escravo, é que nem você com o Brasil. Você trabalha de graça para os caras, você não ganha nada com isso, né? Ou eu. Isso é escravidão. O conceito de escravidão é não envolver reciprocidade econômica, não é isso? Então, de repente, da noite para o dia, aquele cara que tinha sido escravo, ele vai virar um assalariado. Só que a economia não tinha meios de pagamento, não tinha dinheiro impresso para pagar o salário desse cara. Olha que loucura isso. Então, necessariamente, iam ter que ligar a impressora, né? Você ia ter que imprimir dinheiro. E aí surgiram dois grandes grupos dentro do governo. Como iam lidar com essa situação? Como iam fazer isso? Tinha os metalistas, que advogavam numa solução que envolvia a história do padrão ouro, e tinha os papelistas, que eram liderados pelo Rui Barbosa, que todo mundo chama de gênio, né? Vocês vão ver o gênio. Os papelistas liderados pelo Rui Barbosa. Os papelistas falavam o seguinte: não, vamos ligar a impressora e um abraço. Né? Só que, e foi o que eles acabaram fazendo quando houve o golpe. Quando houve o golpe, os republicanos tomaram o poder,
Chamaram o Rui Barbosa e falaram, olha, implementa o papelismo, liga a impressora e pau na máquina. Vamos resolver agora esse problema aí dos meios de pagamento. Só que o Brasil era, desde a época do Império, um país ainda muito fechado. Claro, o Império nos pôs no mapa, sim, mas aí o defeito que ele tinha, né? De novo, nunca falei que era perfeito, que era o paraíso, e ninguém poderia falar. Um dos defeitos do Império, ainda uma economia muito na defensiva, ainda uma economia muito fechada. Então, não existia um fluxo de mercadorias grande entrando no Brasil. O que aconteceu? Na hora que houve o golpe, republicanos tomaram o poder, Rui Barbosa foi para o ministério, ligou a impressora, começou a imprimir dinheiro. Esse excesso de dinheiro, repara, ele não tinha mercadorias que pudessem absorvê-lo, né? Era uma economia fechada. O que aconteceu com os preços dos poucos ativos que nós tínhamos aqui na nossa economia? Os preços subiram no telhado, explodiram. Claro, você imprimiu uma tonelada de dinheiro. Disso houve crise na Bolsa, crise do encilhamento, não sei se você já ouviu falar disso. Enfim, isso acabou com os preços locais. E o pior, isso nos colocou numa situação em que as pessoas que pensavam em investir no Brasil foram embora. Ou nem chegaram a entrar, porque viram que a gente estava tendo sérios problemas com a inflação. E aí a conta da República começou a não fechar mais, né? Quer dizer, até o Império as coisas se equilibravam, como eu disse, né? O Império ele enxergava a banca internacional como um meio de entrar no comércio global. O Brasil Império tinha essa visão. O Brasil Império enxergava nos Rothschild um instrumento, uma ferramenta através da qual o Brasil conseguiria se inserir no comércio internacional. E é verdade. Quando houve o golpe militar, os Rothschild falaram assim, bom, esses caras aí a gente não sabe quem são eles, né? Foi de Império para a República. Os Rothschild não gostaram muito, porque eles nunca foram republicanos, né? Mas falaram, bom, vamos continuar a fazer negócio com eles, vamos ver o que vai dar, né? E em muito pouco tempo os Rothschild se arrependeram. Por quê? Porque qual foi a principal mudança que houve do Império para a República no que se refere ao mercado bancário internacional? Os republicanos eles passaram a enxergar o mercado, a banca europeia, como um bando de trouxa. Os caras emprestam dinheiro a 1% ao ano, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o dinheiro emprestado deles, a gente traz para cá e a gente, com esse dinheiro a gente financia a nossa lagosta. Começou ali, o negócio começou ali. A maneira como os republicanos viam a banca internacional era assim, é um trouxa que empresta dinheiro a 1% ao ano, eu vou pegar o dinheiro dele, eu vou gastar em chocolate belga. Pronto. Evidente que isso ia dar errado, né? E deu. Quer dizer, você tinha duas coisas ruins acontecendo no Brasil simultaneamente. O cara pegando dinheiro lá fora para fechar as contas aqui, e ponto final, sem preocupação com comércio, com trazer atividades para cá, com trazer fábrica, nada. Simplesmente pegava o dinheiro e gastava, enfim. Isso de um lado. E de outro lado, os papelistas do Rui Barbosa, né? Imprimindo dinheiro e mandando ver. É evidente que isso não ia terminar nada bem, não terminou bem, porque chegou uma hora que os Rothschild acordaram, né? Peraí, pô, trouxa nós não somos, né? Trouxa são vocês, que pensam que nós somos trouxas. O que os Rothschilds fizeram? Era uma época em que o Brasil estava com um acordo grande para vencer lá fora e para variar não tinha mais dinheiro. E os Rothschild seriam a salvação do Brasil. Só que os Rothschild falaram o seguinte, olha, para a gente te emprestar essa grana que você vai precisar aí semana que vem, nós vamos ter que fazer um acordo. Vamos acabar com essa palhaçada. E olha, foi uma guerra, viu? Uma guerra porque o Brasil não queria. Aí começou aquela propaganda. Não, porque nosso militar, né? Bando de filha da puta, né? De lixo. Não, porque a soberania do Brasil, porque não sei o quê. Esse discursinho, né? Verde e amarelo, sabe? Esse discursinho verde e amarelo de Amazônia e tal. Então, começou ali. Não, porque nós vamos admitir os Rothschild mandando aqui, porque não sei o que, não sei o que. Eu sei que assim, foi um cabo de guerra para lá, para cá. No fim das contas, os Rothschild venceram. Mas olha a vergonha. Agora vem o ponto alto do negócio.
Sabe o que era esse acordo? Os Rothschild exigiram que o Brasil queimasse 60% do dinheiro que tinha sido impresso para controlar a inflação. Queimasse. O dinheiro foi queimado. Os Rothschild tiveram que pôr um cano aqui na nossa cabeça e falar assim: queima essa porcaria que você imprimiu, seu moleque. E o Brasil teve que fazer isso. A partir daí, acabou para o Brasil. Porque a partir daí os Rothschild eles passaram a ter cada vez menos interesse em nós. Foi um processo muito desgastante. Aliás, tudo isso que eu estou falando são coisas assim que você vai encontrar nas mais variadas fontes, né? Fontes das mais diversas, da esquerda à direita, não tem essa, tá? Só que foi um episódio que foi uma vergonha, né? Porque imagina só, quer dizer, o cara te obrigar a incinerar o seu meio de pagamento em praça pública, quase, né? Só faltou fazer isso em praça pública. E daí pra frente o cristal se quebrou. Porque foi uma atitude extrema, né? Porque você imagina quantos acordos o Brasil descumpriu para os Rothschild chegarem ao ponto de exigir a incineração da moeda. Imagina quanto acordo foi descumprido, né? Tanto que assim, isso num período curtíssimo, tá? Esse episódio da incineração do dinheiro foi em 1898. Não pensa você que demorou um monte de tempo, não, foi rapidinho. Em 9 anos a desgraça estava feita. Em 9 anos nós saímos de uma quase implementação do padrão ouro para o outro extremo, que é incinerar o dinheiro em praça pública, praticamente, né? Prestar satisfações aos caras e falar: tá aqui o dinheiro queimado, pronto. Quer dizer, olha o tamanho da vergonha que de cara nós passamos com o novo governo. A partir daí, a Banca Internacional sacou qual era a do Brasil e nunca mais a gente... Aí se interrompeu, quer dizer, todo aquele ciclo, todo aquele trabalho, né, de construção de uma boa reputação no mercado internacional, isso acabou. Tá? Isso foi por água abaixo. E de lá para cá, nós viramos um dos patinhos feios do mundo das finanças, né? Nós nos tornamos famosos por não cumprir acordos, né? Você quer não cumprir acordo? Vai fazer negócio com o Brasil, porque o Brasil vai te dar uma facada nas costas. Ele vai prometer uma coisa e vai fazer outra. Esse episódio da incineração do dinheiro foi talvez... esse episódio da incineração do dinheiro foi talvez a última vez em que o Brasil de fato cumpriu, vamos dizer assim, a parte dele, mas repara, não porque quisesse, né? Foi porque não tinha outro jeito mesmo e porque a coisa chegou no extremo. Então, se o Brasil não tivesse feito isso naquele momento, hoje nós seríamos um país ainda mais pobre do que somos, né? Mas de qualquer forma ficou mal, né? Concorda? Pega muito mal. Imagina o Rothschild chegando em Londres, né? Falei, então, tive que mandar aqueles macacos tocarem fogo no dinheiro, né? A coisa chegou nesse ponto. Muito feio, né? Muito triste. Principalmente considerando que no período imperial não era assim que o jogo era jogado. No período imperial, se o Brasil falasse eu vou fazer, o Brasil fazia e ponto final, né? Era um período em que muitas das discussões e dos acordos com os banqueiros eram feitos primeiro em conversas informais e depois os caras formalizavam. Primeiro era o fio do bigode, depois era o contrato, tá? Enfim, acho importante deixar isso gravado aqui num vídeo, como eu falei logo no início da nossa conversa, para que fique muito estabelecido que nem sempre nós somos malandros, nem sempre nós fomos sacanas, e não é verdade que é da nossa natureza dar jeitinho em tudo. Não, isso é uma coisa que começou com os militares, com o golpe dos militares na proclamação da República e veio vindo até hoje. E não é à toa que militar é tão amiguinho de esquerdista, porque eles são farinha do mesmo saco. Certo? É isso. Por favor, depois deixe seus comentários lá embaixo. E bom dia para você. Até mais.